Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Me desculpe aí a minha empolgação, mas eu estou alegre com Jesus. Desde a hora que eu acordei, Deus colocou uma palavra no meu coração e veio como fogo nesta noite, e eu tomei posse. Eu paguei um preço para estar aqui nesta manhã, nesta noite. Eu disse: Deus, se for esta a tua vontade, põe uma palavra ao meu coração. E eu não sei porquê, irmãos, todas as vezes que eu vou pregar, sempre tem que ter um obstáculo, sempre tem que crescer uma barreira, sabe, irmãos? Porque a palavra, o louvor é bom, mas é a palavra que é o alicerce, é a palavra que edifica, irmão. Assim diz o Senhor em toda a passagem bíblica. Aonde Deus levantou o homem, Deus sempre está inspirando o homem a dizer: olha meu povo, olha meu profeta, diga ao meu povo, assim diz o Senhor. E Deus não aplicou louvor, sempre aplica a sua palavra para a edificação do seu povo. Então, queridos irmãos, foi no dia do profeta Ageu que tudo aconteceu. Ageu, cujo nome significa festivo, foi um dos profetas que ficou registrado na época do exílio do povo hebreu. Ageu é considerado um dos profetas menores da Bíblia, porém o seu ministério durou por volta de 4 meses, por volta do ano de 520 antes de Cristo. E conta-nos a Bíblia que Ageu foi levantado no dia que mais o povo era preciso de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, estava escassa, porque Deus via dos céus a natureza do seu povo. Deus fez uma promessa para aquele povo de tirá-los ali do exílio babilônico e retornasse à sua terra natal. E o templo de Deus, a morada de Deus, foi invadida. Os muros de Jerusalém foram destruídos. Não tinha lugar para eles se reunirem para adorar o céu, o Deus dos céus e da terra. E conta-nos o contexto histórico desta passagem bíblica, que Ageu foi levantado nessa época para fazer a diferença, ou levar a diferença para o seu povo. Ageu foi aquele que foi advertido por Deus para despertar o seu povo de um sono espiritual. A natureza daquele povo, irmãos, estava de um acômodo muito grande. Eles estavam acomodados, eles estavam desanimados, e Deus levanta Ageu como seu porta-voz para reanimar os ânimos do seu povo. É assim que muitas vezes, irmãos, que se deparamos com a qualidade de uma igreja desanimada, de um povo que anda de coração duro, do seu semblante entristecido. Assim é Deus quando olha para nós nos dias de hoje, vê a sua igreja andando cabisbaixo, moribundo, e esta nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é de nos despertar e de nos encorajar. Preste atenção que o nosso companheiro há pouco instante, ele leu uma passagem bíblica acerca de Josué, sacerdote, ou aquele que assumiu o lugar, a posição de um patriarca por nome Moisés. Josué, ele foi aquele que se deparou com a palavra, aonde o Senhor disse: esforça-te, Josué, tem de bom ânimo, olha o meu povo, encoraja eles, e diante das adversidades não temas mal algum, tenha ânimo, acredite, porque eu tenho um lugar preparado que emana leite e mel para o meu povo. Deus sempre quis e quer que o seu povo venha estar em uma situação boa, alegre, porque o nosso Deus não é um Deus triste. O nosso Deus, irmãos, é um Deus próspero, é um Deus que é dono da prata e do ouro. Acredite nisso. Deus não quer que os teus filhos andem como muitos miseráveis por aí afora. Quem é miserável é aquele que não tem Deus, que não aceita Deus, que não acredita em Deus. Esta é a natureza de um homem desacreditado, vive em miséria. Mas aqueles que têm Deus, que ama Deus, ele tem um coração rico, ele tem a morada de Deus em sua vida.
Eu descobri, queridos irmãos, que Ageu, ele nos dias, juntamente com Zacarias, um dos porta-vozes de Deus, ele viu a natureza do povo quando ele se encontrava em um grande desânimo. Deus estabeleceu para eles possuírem a sua terra por direito e lá reconstruir-se o templo de Deus mais uma vez. Mas conta a história que eles iniciaram até bem, começaram a construir um altar para adorar a Deus, mas de repente as suas forças se desfaleceram. Eles pararam ali, construíram um templo, levantaram um templo e começaram eles a sacrificarem a Deus. Porém, veio um desânimo muito grande. Eles não se preocuparam mais em agradar a Deus. Começou a vir sobre os seus corações ver um desânimo, um interesse voltado para si mesmo. E conta a história que o povo largou de edificar a Deus para adorar a si mesmo. Eles, queridos irmãos, pediram para que não fizessem mais o querer de Deus, mas eles queriam preencher o seu ego. Eles não estavam mais preocupados com a casa de Deus, eles estavam se preocupando com o seu bel prazer, com a sua boa casa. Eles queriam agora construir uma bela casa para eles, para os seus filhos, para a sua família, porque eles estavam lembrando, queridos irmãos, do exílio. Quando eles estavam exilados, lá era lugar de açoite, lugar de miséria, porque eles estavam presos, comiam o que o rei dava. Porém, nos dias que Deus levantou eles para edificar uma casa para Deus, para eles se alegrarem na presença de Deus, eles não fizeram conforme a palavra de Deus nos dias de Ageu. Ageu foi aquele que começou a dizer: olha, porventura poderá vir alguma coisa boa em direção aos sacerdotes, e o sacerdote oferecendo, e eles vindo com algo imundo, poderá pois tornar impuro. E o sacerdote dizia: não, tudo que é impuro se tornará impuro. Porventura, se alguém encostar em um morto ou em um animal morto, esse porventura, se aproximando daquele animal morto, se tornará puro. E o sacerdote olhava para aquela situação e disse: não, Senhor, ele tornará-se imundo ou imunda. Deus quis dizer com isso: sou santo, sou Deus, e fora de mim não há outro. O meu povo é um povo escolhido, e eu quero um povo que pratique as boas obras. Eu não quero eles no relaxo espiritual. E eles desceram a mais profunda, irmãos,